Olá, pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre história. Afinal, para que serve a história? Qual a utilidade da história na nossa vida prática? Por que nós estudamos história na escola ou na universidade? Afinal, faz sentido estudar história? Pode parecer estranho essa pergunta, ainda mais vocês sabem que eu sou historiadora e futura professora de história. Mas essa é uma pergunta que eu faço porque muitas vezes eu já escutei em sala de aula de colegas e às vezes de alguns alunos que a história só trabalha com o passado, que a história acaba não conseguindo atuar diretamente com pesquisas contribuindo para o presente. Isso às vezes é autocrítica ou às vezes é a negação do papel do quanto é importante nós pensarmos historicamente, nós pensarmos nessa ideia de processo do homem ao longo do tempo. Esse processo que a humanidade faz, esse caminho que nós vamos percorrendo, é o que a história vai estudar. Então, pretendo fazer um acordo com vocês. Quando vocês escutarem alguém comentando, história só cuida do passado, só dá conta de assuntos, de eventos que aconteceram há muitos anos atrás. E isso eu não acho interessante, não acho legal, não me chama atenção. Tudo bem, uma coisa é gosto pessoal. Nós podemos não gostar, por exemplo, de estudar a história da Grécia, não estudar o período medieval, mas todos esses períodos contam muito sobre o ser humano e o desenvolvimento da nossa vida, da sociedade, conta toda a nossa trajetória. A história faz isso. Ela pensa na trajetória do homem ao longo do tempo. E homem, eu estou falando de homem e de mulheres. Então, assim, estudamos o passado? Sim. Mas a história também estuda o presente. Ou seja, nós podemos fazer pesquisas, escrever textos, discutir o que está ocorrendo em 2020, por exemplo. Então, a história abarca questões do passado, questões do presente e, por consequência, ela nos prepara para o futuro. Sim, a história tem esse papel de nos preparar para o futuro. A partir das experiências que nós tivemos no passado, a história nos mostra como nós agimos certo ou errado em fazer determinadas escolhas. A partir dessa reflexão, que deveria ser feita sempre, nós conseguimos pensar no futuro. Será que se eu tomar determinada atitude que já foi tomada no passado e não deu certo, será que vale a pena eu aplicar isso no futuro ou no presente? Então nós começamos a pensar no quanto é importante a gente analisar esse passado e também o presente com os olhos no futuro. Dito isso, pessoal, nós temos que ter em mente que a humanidade ela sempre tentou buscar explicações sobre a sociedade, sobre a sua realidade. E a primeira forma de explicar a origem das sociedades, de explicar como se desenvolveu determinada sociedade, era dada a partir do mito. Então, o que é um mito? São histórias que sempre têm um caráter sobrenatural. Então, os povos antigos, os gregos, os romanos, eles conseguiam explicar a sua sociedade a partir da mitologia. Histórias com deuses, semideuses. Nós temos que pensar também que essas histórias, elas sempre tinham uma ideia de processo. Sim, já tinha uma ideia de processo. O que acontecia em determinado momento, o desenvolvimento daquela situação e o seu fim. Uma explicação com meio, começo, meio e fim. Entretanto, a ideia de tempo no mito, ele é cíclico, ou seja,
As situações elas estão sempre se repetindo, diferente do que a gente vai ter na história. A história, ela não trabalha com a ideia de um tempo cíclico, com a ideia de um tempo que se repete, de um período que se repete. A história trabalha com mudança e com o tempo linear. Ou seja, nós temos a ideia do processo, que eu já conversei com vocês. A história é o quê? É o estudo do homem ao longo do tempo. Então, nós vamos fazer isso. A partir do tempo linear, nós vamos estudar as sociedades. E é isso que nós vamos fazer um pouco nos próximos vídeos. É a partir dessa ideia de processo que nós vamos trabalhar com a história de São Paulo, por exemplo. Saindo do período antigo, que também foi o momento do nascimento da ideia da história como uma ciência para investigar, analisar o que estava acontecendo, o pai da história ele era o Heródoto. No século 6 a.C., o Heródoto já pensava na história como um modo de investigar, de analisar o que estava acontecendo. Na Idade Média, nós temos a Igreja dominando o conhecimento. Lembrando que a maioria da população no período medieval era uma população analfabeta. Então, quem cuidava dos registros, dos documentos, era a Igreja. Nesse período também, foi um momento da história em que todo o domínio ficou sobre a questão da fé. Então, a Idade Média, ela busca as explicações a partir da fé. Nós temos a Igreja comandando esse período da história. Quando nós estamos no final da Idade Média, começam a surgir outros pensamentos. Por exemplo, o racionalismo, o humanismo, o iluminismo. Ou seja, nós temos uma ideia diferente. Nós começamos a sair da explicação a partir da fé para tentar buscar a razão. Então, o que acontece? O ser humano ele começa a explicar o que acontece a partir da razão. O homem passa a ser o centro do universo. E o homem, quando eu falo homem, sempre tenham em mente, eu estou falando de homem e de mulher. Pensando no período medieval, eu vou passar para vocês uma referência de um filme que vai auxiliá-los a compreender o quanto poder e conhecimento estão unidos. O filme se chama O Nome da Rosa. Assistam com carinho, vocês vão compreender o quanto é interessante o papel da Igreja na Idade Média, o quanto a fé dominou esse período e como ela foi utilizada para explicar a sociedade e os acontecimentos. Depois da Idade Média, com o que eu já mencionei, o pensamento racional, o humanismo, o iluminismo, nós vamos para o século XIX. No século XIX, a história ela ajudou na construção da ideia de Estado-nação, de identidade, de dizer quem eram aqueles estados, como eles se formavam e da importância daqueles estados. E nós vamos pensar nessa ideia de formação, de construção de uma identidade a partir da história. Nós vamos começar a pensar a formação de São Paulo, a construção de São Paulo. Então eu convido vocês para os próximos vídeos. Vocês vão me acompanhar e vão fazer parte dessa construção, dessa história de São Paulo. Eu vou pedir para vocês como atividade, ao longo da semana, que vocês busquem patrimônio ou monumentos existentes na cidade de São Paulo. Também pode ser no bairro de vocês. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa e me contassem qual é a história desse patrimônio que vocês encontraram. Qual é a história desse monumento? Eles contam, eles falam sobre quem? Sobre o quê? Então, coloquem na internet monumento, patrimônio e escrevam um texto breve,
relatando o que vocês encontraram de informação sobre esses monumentos, esses patrimônios. A partir daí, nós vamos começar a compreender o que é valorizado como história na cidade. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem bem e se cuidem.